ti pertencerão, ó Cordeiro, sobre o trono, toda a glória te darei, Rei dos Reis, Salvador, impecável Redentor. Foi tua graça que resgatou-me, teu é o reino e o poder. Cordeiro és, do eterno Deus, com meu louvor eu te adorarei, exaltarei, amado meu, que me redimiu, ó Cordeiro de Deus. O louvor e a adoração só a ti pertencerão, ó Cordeiro, sobre o trono, toda a glória te darei, Rei dos Reis, Salvador, impecável Redentor. Foi tua graça que resgatou-me, teu é o reino e o poder. Cordeiro és, do eterno Deus, com meu louvor eu te adorarei, exaltarei, amado meu, que me redimiu, ó Cordeiro de Deus. Cordeiro és, do eterno Deus, com meu louvor eu te adorarei, exaltarei, amado meu, que me redimiu, ó Cordeiro de Deus. Quero saudá-los mais uma vez no nome de Jesus. Seja muito bem-vindo entre nós essa manhã e quero também convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ageu, lá no final do Velho Testamento. Livro do profeta Ageu, capítulo 1. Nós não projetamos o texto no telão para motivar você a trazer consigo a sua Bíblia.
Usamos a Nova Versão Internacional. Livro do profeta Ageu, capítulo 1, a partir do verso de número 1. Diz o texto: no primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo num bolso furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira, construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote, Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, o seu Deus. Essa é a palavra do Senhor, irmãos, e por ela nós damos graças a Deus. Você pode se assentar, teremos ainda mais um cântico. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, teus versos tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, Senhor, olha pra mim, eu preciso tanto, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois
mas não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, mas não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha para nós essa manhã, Senhor, assim como sempre olhas com misericórdia para todos aqueles que de Ti necessitam. Amém, queridos? O dinheiro não é tudo. Não se esqueça também do ouro, dos diamantes, da platina e das propriedades. Frase do nosso maestro Antônio Carlos Brasileiro Jobim. A ética protestante e o espírito do capitalismo é considerada uma das principais obras de Max Weber, um dos pais da sociologia moderna. A questão que dá razão ao livro é uma pergunta que surge das análises de Weber. Por que os protestantes são mais bem-sucedidos no comércio do que os católicos? Ao estudar esse fenômeno, ele faz um mergulho na religião, não só do ponto de vista da teologia, mas também da fenomenologia e da historicidade. A bem da verdade, o capitalismo não é filho do protestantismo, mas eu poderia dizer que ele foi um dos seus mentores. Agora, para entender melhor o seu surgimento, precisamos voltar à Europa e avançar até a fronteira do final da Baixa Idade Média e do início da Idade Moderna, no século XVI. Naquele cenário de mundo, onde a religião já vinha sofrendo duras críticas de padres como John Wycliffe e John Hus, considerados pré-reformadores, tínhamos um mosaico complexo que nos exibia como pano de fundo o movimento renascentista, associado à teoria empirista de Francis Bacon e as descobertas científicas de Copérnico, aliada à física newtoniana. No campo das relações sociais, políticas e econômicas, percebemos uma Europa saindo do modelo feudal e adentrando no modelo urbano industrial, sobretudo impulsionada pela predominância da classe burguesa. Além disso, o sentimento de nacionalismo aumentava a cada instante, o que fazia com que houvesse um desejo de independência das nações do poder político-religioso central exercido pela Igreja em Roma. É em meio a todo esse caldo existencial que a reforma protestante eclode no século XVI. Suas transformações, conforme nós sabemos, estão para muito além de uma faxina teológica e eclesiológica, mas ela dá início a um novo modelo de mundo, cria uma nova cosmovisão que vai impulsionar o Ocidente
diferenciando em definitivo do Oriente. Pois bem, quando Weber trata da questão do espírito do capitalismo, ele o faz da perspectiva do que convencionou chamar de ética social, que nada mais é do que uma nova consciência que impõe ao indivíduo uma noção de dever profissional, do uso de suas potencialidades, sejam materiais, sejam na forma de talentos ou conhecimentos, para glorificar a Deus. Essa ética social, como conceituou Weber, era algo que ganhava vida a partir de postulados teológicos, sobretudo da teologia da soberania de Deus, construída por João Calvino e mais tarde denominada de teologia da predestinação. Nessa perspectiva, a perda de tempo e o descanso são aspectos relegados para a eternidade, pois na terra o homem deveria trabalhar o dia todo, mesmo os ricos, para que pudessem cumprir sua destinação e assim aumentar a sua glória em Deus. Assim, a vocação de todo crente visava o lucro. Era algo proporcionado pela graça, pois recusar os dons de Deus para o progresso e o enriquecimento se constituía grave pecado. E era esse, basicamente, o que diferenciava os católicos dos protestantes. E foi assim, impulsionado por esse pensamento, que se instalou no inconsciente coletivo do Ocidente cristão, associado a uma mudança política e social da era moderna, com a Revolução Francesa, e depois as mudanças econômicas surgidas a partir da Revolução Industrial, que o capitalismo sedimentou-se como o mais bem-sucedido sistema de produção e consumo de bens e serviços das sociedades humanas. Hoje, alguns séculos depois de seu surgimento, o capitalismo possui muitas facetas, e tanto tem servido para o bem, quanto para o mal das civilizações e do próprio homem. A verdade é que nós vivemos num tempo onde o dinheiro se tornou algo pelo qual os homens mentem, matam ou morrem. Como bem citou o escritor francês Gustave Flaubert, o que o dinheiro faz por nós não compensa o que fazemos por ele. Vivemos na era do capitalismo selvagem, da globalização, do mundo girando em torno do lucro, da distribuição perversa de renda, onde poucos detêm quase tudo que é produzido e consumido no planeta. Vivemos na época das bolsas de valores, do PIB, das exportações, dos mercados interconectados, da inovação tecnológica, dos bancos. Somos 7 bilhões de seres humanos, todos correndo atrás, sabe-se lá de quê? Todos correndo, no fundo, em busca de ganhar dinheiro. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer essa manhã. Como é que você está? Como andam as suas finanças? Como é a sua relação com o dinheiro? Como diz o Frejá na sua canção, quem é o dono de quem? A Bíblia Sagrada sempre trata desse tema com prudência. Paulo chega a afirmar que o amor devotado ao vil metal é a raiz de todos os males. O dinheiro, por vezes, é algo tão perigoso que assume o status de potestade espiritual.
passa a ser adorado como Deus, o Deus Mamon. Apesar da origem da palavra não tratar de uma divindade, Jesus por algumas vezes expôs que, dependendo do uso que dele se faça, ela pode assumir tal projeção. Como no texto do Evangelho, onde afirma que não se pode servir a Deus e a Mamon, elevando o dinheiro a essa categoria de potestade espiritual. Hoje nós vamos falar sobre dinheiro. E faremos isso a partir do livro do profeta Ageu, com vistas a buscar discernir alguns contornos que o dinheiro pode assumir em nossas vidas e, assim sendo, nos levar a viver distantes da perspectiva proposta pelo Evangelho. Minha mensagem traz como título Money Talk, o poder do dinheiro. E nela eu me dei ao diletantismo de utilizar essa expressão muito usada pelos americanos capitalistas, em tradução livre, o dinheiro é quem manda, para poder avaliar como anda a nossa vida nesta área. Pensando na frase do autor Michael Douglas, no filme Wall Street 2, o dinheiro nunca dorme. Quero nesse instante convidá-lo a orar comigo. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, vivemos num mundo onde as pessoas valem pelo que têm. Vivemos num mundo onde mais importante é ter do que ser. Vivemos num sistema onde nós queremos vencer no mundo e não vencer o mundo. Como já bem dizia a cantora Rita Lee, quanto mais tem, mais quer. Vivemos ajuntando. Os nossos celeiros por vezes estão abarrotados e ainda pensamos em aumentá-los. Nos enchemos de coisas e nos esvaziamos de sentidos. Possuímos casas com requinte e conforto, e almas que são masmorras de sombras e silêncio. Vivemos cada vez mais solitários. Aumentamos os lucros e diminuímos a ética. Somos uma geração perdida, que só pode ser novamente ressignificada e reencontrada se voltar à essência da simplicidade do Evangelho, do Deus que dá propósito à existência, cor e sabor para a vida. Faz isso essa manhã, Pai, no nome santo de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Queridos, o livro do profeta Ageu, ele foi escrito aproximadamente em 520 a.C. O cenário subjacente ao texto nos coloca diante da promulgação do famoso edito do monarca persa Ciro, que em 538 a.C. põe fim ao cativeiro dos hebreus na Babilônia e os devolve à terra de onde eles haviam sido levados como escravos 70 anos antes. Em 537 a.C., os judeus retornaram a Jerusalém e começaram de forma entusiástica a reconstrução do templo, que havia sido totalmente arrasado e os seus utensílios tendo sido levados como despojos, conforme está registrado e pode ser encontrado no livro de Esdras, lá no Velho Testamento. Mas por diversos fatores, aquele fervor inicial, aquela pujança, aquela efervescência, aquele desejo incontido de fazer algo para Deus, logo cedeu espaço
há um descaso, há um desânimo, há uma perda de perspectiva, de fé, de paixão e até de compromisso. A falta de matérias-primas e de recursos, a falta de ferramentais, o enfrentamento quase que cotidiano de inimigos, como os samaritanos, a necessidade de sobrevivência, dentre outras questões, fez com que a obra fosse se arrastando até o ponto que foi totalmente paralisada. Agora, curiosamente, nesse período, muitos dos habitantes daquela região começaram a prosperar em seus negócios. Era comum se ver em determinadas regiões da Cidade Santa o surgimento de mansões e casas bem aparelhadas, como resultado do crescimento e da prosperidade econômica que muitos vieram a experimentar ao dedicarem-se exclusivamente aos seus próprios negócios. Era um tempo de oportunidades. E, como disse Sartre, o dinheiro não tem ideias. Ou seja, quem fosse mais esperto e mais ousado é que iria se dar melhor. Pois bem, é nesse contexto que o profeta Ageu se levanta com uma palavra dura da parte de Deus para as autoridades do povo. Zorobabel, que era o governador de Judá, e Josué, que era o sumo sacerdote, com vista a adverti-los sobre o que estava acontecendo. A questão é que, paralelamente àquela aparente prosperidade material, havia também seca, fome, pestes e um profundo esvaziamento de toda a espiritualidade da nação. Deus começava, por intermédio do profeta, a revelar que nem sempre ter dinheiro significa ter prosperidade. Que nem sempre estar feliz significa ser feliz. Que nem sempre ser usado por Deus significa ser aprovado por Deus. A mensagem do profeta faz uma análise não só do ponto de vista religioso da nação, mas também do ponto de vista social, econômico, político, uma vez que eles habitavam sob o entorno de outros povos, o que provocava um estado constante de medo e de insegurança. Eu confesso, não sei como anda a sua vida financeira. Aliás, em mais de um ano que essa comunidade foi aberta, nunca pregamos sobre isso aqui. Eu não sei como você administra as suas finanças. Eu não sei se você acha importante contribuir para a obra de Deus, para a pregação do Evangelho, para a manutenção da igreja. Aqui nós não controlamos quem é que dá ou quem deixa de dar o seu dízimo. Aqui nós não pregamos uma teologia que seja enganosa, que vale extorquir, que vale apavorar, que lhe remeta a um Deus perverso que está interessado mais no seu bolso do que no seu coração. Aqui nós não fazemos melodramas, não fazemos cultos de catarse, não constrangemos pessoas, não criamos situações para fragilizá-las emocionalmente, com vistas a tirar o seu dinheiro. Mas eu quero lhe dizer também que aqui eu tenho visto que falta paixão, que falta compromisso, que falta dedicação, disposição em colaborar, que aqui não se assume responsabilidades. Eu quero lhe afirmar que eu prego o que eu creio,
que todos devem contribuir segundo aquilo que estiver proposto em seu coração, pois Deus, segundo as Escrituras, ama a quem dá com alegria. Eu quero lhe dizer que meu pensamento sobre o dízimo é que ele é uma referência, não um mandamento. E que cada um, tendo a sua consciência transformada, saberá que a generosidade faz parte do caráter de todo aquele que diz ser discípulo de Jesus de Nazaré. Por isso eu quero trazer hoje esse assunto para que você, à luz das Escrituras, faça uma análise profunda e honesta de como tem tratado o dinheiro em sua vida e de como tem ofertado a Deus daquilo que Ele próprio lhe concede por meio da sua graça. E quero lhe trazer 5 pontos nesse texto do profeta Ageu que revelam como anda a nossa relação, não só com o Senhor, mas também com o dinheiro. Vou usar a Bíblia como de costume. Em primeiro lugar, eu quero lhe dizer que o dinheiro exerce o seu poder quando ele determina tempos e prioridades em nossas vidas. Veja aí no verso 2 do capítulo 1. Diz o texto: assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Curioso, porque nós estamos diante de um cenário, conforme eu lhes narrei há pouco, de um povo que passou 70 anos no cativeiro, de um povo que passou 70 anos de subjugação, de escravidão, de escárnio, de opressão, de humilhação. Nós estamos diante de um povo que foi arrancado da sua terra de forma violenta. Nós estamos diante de um povo que teve as suas crenças e as suas convicções feridas. Nós estamos diante de um povo que viu a sua cidade ser queimada e destruída, e o templo que prefigurava a soberania e o poder de Deus ser arrasado. E essa gente recebe o salvo-conduto do rei persa Ciro, que os devolve à sua terra, e não só devolve, mas manda ofertas para que o templo seja reconstruído. E agora essa gente, diante dessa circunstância, afirma o seguinte: não está ainda em tempo de nós reconstruirmos o templo no qual se adora o Deus que governa sobre os céus e sobre a terra. Talvez aquilo não fosse prioridade para eles. Talvez aquilo não fosse importante para eles. Talvez aquilo não fosse até necessário para eles, uma vez que no cativeiro surgiram as sinagogas, que eram muito menores, eram muito menos dispendiosas, e no final das contas se prestavam praticamente ao mesmo serviço, à exceção do sacrifício que não era realizado dentro da sinagoga. Mas depois de tudo que haviam vivido e da libertação que haviam experimentado e da ressignificação a qual haviam sido expostos e da graça e da misericórdia que cai sobre eles como uma chuva, eles afirmam: não está em tempo de nós mexermos com isso, isso vai ser dispendioso, isso vai ser trabalhoso, isso vai envolver recursos, isso vai envolver sacrifício, isso vai envolver comprometimento. Não vamos mexer nisso agora, deixa aí andando para ver como é que fica. Eu quero lhe fazer uma pergunta essa manhã: de onde foi que Deus tirou você? Será que você, como eu, saiu da Babilônia também?
Porque Babilônia tem esse significado bíblico desse lugar da escravidão, desse lugar da dessignificação, desse lugar da desumanização, desse lugar da desensibilização, desse lugar de perda de referências, desse lugar de sincretismo e paganismo religioso. Eu não sei você, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, mas eu fui tirado da lama mais profunda, do atoleiro mais perverso da Babilônia, quando Jesus me chamou. E talvez por isso eu tenha tanto medo de voltar para lá. Porque eu sei de onde eu saí, eu sei quem eu sou. Eu sei que sem Jesus eu vou voltar para a lama da Babilônia. Qual é do teu cativeiro? E aqui eu quero usar a metáfora, porque há muitos que em Babilônia eram escravos da bebida, eram escravos das drogas, eram escravos do sexo sem compromisso, eram escravos da pornografia, eram escravos de práticas perversas empresariais, eram escravos dos seus próprios sentimentos, eram escravos de um temperamento incontrolável, eram escravos dos seus desejos, eram escravos de tudo aquilo que o mundo pode nos oferecer e nos escravizar também. Qual era a sua escravidão? Qual era o grilhão que prendia você? Talvez você foi escravo de uma relação familiar perversa, na qual você se preocupava com tudo, menos com a sua casa. Talvez você fosse escravo do seu trabalho, como eu também fui, o workaholic, viciado em trabalho, trabalhando 16 horas por dia para me tornar um milionário. Talvez a sua escravidão era algum vício de natureza psicológica ou orgânica. O fato é que Deus moveu circunstâncias, céus e terra, para nos libertar de tudo isso. E Ele tinha uma expectativa da reconstrução do templo. E essa reconstrução do templo não é levantar paredes, não é amontoar tijolos, não é colocar utensílios, mas aquilo prefigurava uma reconstrução espiritual. Aquilo apontava para o que Jesus iria fazer conosco, nos transformando no templo do Espírito. Aquilo indicava que o povo estava priorizando a Deus, que Deus vinha em primeiro lugar, que Ele era a coisa mais importante e mais necessária, pois aquele templo apontava para um local onde a presença de Deus se estabelecia. Mas eles não podiam ver que aquilo era prioritário, talvez eles achassem apenas que era importante. O povo tinha muitos compromissos, o povo tinha muitos afazeres, eles tinham muitas dificuldades, eles estavam diante de uma terra arrasada, eles precisavam reconstruir aquela cidade, e aí eles elegeram numa ordem de prioridade o que deveria ser feito, e provavelmente nessa ordem o templo vinha em último lugar. Uma vez que o texto diz, não está ainda em tempo, não está na hora de nós reconstruirmos a casa de Deus. Eles estavam envolvidos com muitas prestações, eles estavam com seus cartões de créditos abarrotados, porque eles tinham feito compra no Construcard para reconstruírem as suas casas, eles estavam instalando cabos de alta velocidade da internet, eles tinham contratado arquitetos para redecorar as suas residências, eles tinham financiado um carro da última moda, do último modelo, eles estavam fazendo a projeção e a previsão e a programação de uma viagem, quem sabe à Grécia, para poderem desfrutar das belezas daquele país e relaxar um pouco a sua alma, tão abalada por anos de cativeiro. Eles estavam presos aos juros do cheque especial, eles determinavam se era tempo de investir ou se não era. E é por isso que ninguém investe na casa de Deus.
Porque todos têm as suas prioridades, todos têm os seus compromissos, todos têm as suas prestações. Você sabe quem derrama dinheiro dentro da igreja? Quem vive assombrado, quem é enganado, quem é exposto a doutrinas perversas, quem é espoliado, quem faz barganha com o sagrado, quem faz investimento no céu como se estivesse investindo em negócio. Esses são os que metem a mão no bolso e dão dinheiro, dão casa, dão terreno, dão casa, dão tudo. Você quer saber qual é o tempo de investir? O tempo de investir é hoje. Você quer saber qual é o tempo de reconstruir? O tempo de reconstruir é hoje. Tanto que Deus tem feito por você. E me diga quanto você tem feito por Ele. O que você tem feito por Ele? Talvez isso não lhe incomode, porque a sua perspectiva é muito materialista. E é muito exígua. Talvez você seja filho do capitalismo. Talvez você ache que a vida se limita só aqui à terra. Essa crença da ressurreição é uma história de Trancoso que você acha que os cristãos inventaram para anestesiar consciências que são atormentadas. Triste será se você estiver equivocado, como eu, inclusive, acredito. Em segundo lugar, eu quero lhe dizer que o dinheiro exerce o seu poder confinando todos os nossos esforços em torno de nós mesmos. Veja aí o verso 4. Diz o texto: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? O profeta fala aquilo que Deus queria comunicar à nação, e Deus diz: olha, vocês estão prosperando, e a própria prosperidade é um sinal de que eu os tenho ajudado. E enquanto isso, vocês estão construindo casas com piscina, com hidromassagem, vocês estão construindo casas com mármore travertino, vocês estão contratando os arquitetos da Babilônia, vocês estão trazendo as árvores dos jardins da Babilônia para a casa de vocês, vocês estão colocando os pisos mais caros, as louças mais bonitas, os quadros dos pintores mais famosos, e a minha casa continua lá, em ruína, totalmente destruída, queimada pelo fogo. Quando o dinheiro exerce o seu poder, ele confina todos os nossos esforços em torno de nós mesmos. Aquela gente tinha prosperado tanto que esqueceu de Deus. Não, para que Deus? Se eu estou prosperando, é sinal de que Deus está feliz. É sinal de que Deus está me abençoando. É sinal de que eu estou andando no caminho certo. É sinal de que eu estou fazendo a coisa da maneira correta. Eu quero lhe dizer uma coisa essa manhã: nem sempre a prosperidade é um indício de que Deus está lhe abençoando. Pelo contrário, por vezes prosperar é um sinal da desgraça iminente que vem pela frente. A pior coisa do mundo não é você perder dinheiro, meu amigo, porque dinheiro se perde e se ganha. A pior coisa do mundo é você perder a sua alma. E o dinheiro tem esse poder de roubar a sua alma, de fazer com que você só enxergue você mesmo. Na parábola que Jesus conta de Lázaro e o rico, aquele homem vivia no inferno, porque o inferno dele existia apenas para si mesmo. Era um inferno existencial, e há muitos que já estão vivendo nesse inferno existencial, a despeito de um outro que pode ser especulado. Viver no inferno existencial é viver esquecendo-se que há um semelhante, esquecendo-se que há alguém na sua porta morrendo de fome. Sem oportunidade, sem chance, sem expectativa. Assim estava Lázaro,
O texto usa contornos, inclusive dramáticos. Jesus usa uma hipérbole para dizer que os cachorros lambiam as feridas purulentas daquele homem, e o rico entrava no seu BMW último modelo, com os vidros cobertos da película, ouvindo som em última altura, e sequer notava aquele desgraçado que estava lá. Os seus cachorros comiam melhor do que aquele homem. Mas quando ambos morreram, Jesus colocou o rico no inferno e colocou o purulento, fedorento, desgraçado e miserável no céu. E aquilo para o judeu era inconcebível, porque a prosperidade era um dos mais importantes sinais da bênção de Deus. Deus não se importa de escandalizar, Deus não se importa de subverter a lógica, Deus não se importa de quebrar paradigmas. A pior coisa do mundo é quando você começa a existir apenas para você mesmo. A pior coisa do mundo é quando você não se apercebe mais de nada, você não se apercebe dos necessitados que estão na sua própria casa. Você não se apercebe mais dos dramas da sociedade. Você diz, não, isso não tem nada a ver comigo, esse problema não é meu. Essas crianças na rua, o problema não é meu. Esses hospitais aí, atendendo doente arrastado pelo chão, como nós vimos no último Fantástico, isso não é um problema meu. Eu quero lhe dizer uma coisa essa manhã, isso é um problema seu. Se nós fôssemos 40 milhões de evangélicos de verdade, nós estaríamos mudando essa realidade nesse país. É porque nós somos evangélicos de rótulo, porque evangélico não tem nada a ver com evangelho, são duas coisas diferentes. Faziam suas casas de cedro, com ricos detalhes, mas a casa do Senhor continuava em ruínas. O dinheiro exerce o seu poder quando nos confina em torno de nós mesmos. Vocês estão com as suas casas apaineladas, disse o Senhor, mas a minha continua em ruínas. Eu quero te fazer uma pergunta essa manhã. Quanto você já investiu na obra de Deus? Em termos de dinheiro, quanto que você pôs na obra de Deus? Quanto, desde que você se converteu, você investiu no reino de Deus? Quanto? Me mostre a sua fé sem obras, que eu com as minhas obras vou te mostrar a minha fé. Agora deixa eu te fazer outra pergunta. Quanto você gasta por mês com restaurante? Com roupa? Com os 37 pares de sapatos diferentes que você tem e está pensando em ir hoje no shopping comprar o 38º com o qual você sonha desde sexta-feira? Quanto você gasta no cabeleireiro por semana? Agora, quanto você gasta com a igreja? Que anuncia a salvação, que ensina aos teus filhos quem é Deus, que prega o evangelho para ressignificar a tua consciência, e que tem o desafio de arrancar de Babilônia aqueles que estão escravos, para dar-lhes o poder de serem livres em Jesus. Quanto? Não me venha com conversa. Estou cheio de conversas. Faz 32 anos que eu ouço conversa. Os que querem são os que fazem. Pessoas egoístas que só querem para si. Sempre prometem, mas nunca podem. O que eu mais ouço aqui é: pastor, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Temos vazamento no telhado, vazamento no prédio, não temos berçário. O que fizemos aqui foi com esforço sem precedente, com oferta de 2 ou 3 mais generosos. Mas todo domingo tem um que me diz assim: pastor, vou fazer tal coisa. Não pode esperar. Eu digo: vou esperar, filho. Até a volta de Jesus eu vou estar esperando.
Nossas casas são de luxo, enquanto a igreja, não raro, tem ambientes que são um lixo. Nós não temos dinheiro hoje nem para detetizar a igreja. Matamos 2 escorpiões aqui essa semana. Você está aí com seu pezinho, com os dedinhos de fora, cuidado. A não ser que você creia que pisa sobre serpentes e escorpiões, conforme diz a palavra, e nada lhes fará dano. Essa é a realidade do povo dito de Deus. Só olha para o seu umbigo. Só tem dinheiro para as suas coisas. Só investe naquilo que lhe dá retorno. E é uma desgraça quando o dinheiro exerce o seu poder e confina tudo que temos e todos os nossos esforços em torno de nós mesmos. Em terceiro lugar, eu quero lhe dizer que o dinheiro exerce o seu poder quando ele cria um apetite existencial que não pode ser saciado com nada. Veja aí no verso 6. Diz o texto: vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Profeta Ageu, dizendo que as dinâmicas da existência revelam sobre a nossa relação com o dinheiro. Ah, como eu tenho encontrado gente que tudo que faz dá errado e ele não sabe por quê. Ele pensa porque ele pisou numa caveira de burro. É não, filho. É melhor do que pisar num rastro de outras coisas. É gente que todo o dinheiro que tem, em vez de lhe trazer paz, lhe traz aflição. Quanto mais rico o sujeito é, mais desassossego ele tem. Tenho conversado com empresários ricos, com homens poderosos, viajo esse país inteiro, e quanto mais gente poderosa e rica eu conheço, mais aflita, mais angustiada, mais incomodada. É gente que não dorme sem ansiolítico, é gente que não dorme quando o valor da ação cai, é gente que não dorme pensando no seu patrimônio, é gente que vive sobressaltada. Esse dinheiro, eu quero lhe dizer, esse dinheiro é maldito. Melhor seria que você não tivesse nada e tivesse paz. A viúva pobre não tinha nada, e o que tinha, a única moeda depositou no gasofilácio. Jesus disse: essa foi a maior oferta, porque foi tirada do seu coração. Ela voltará pacificada para casa, e eu não deixarei que falte pão sobre a sua mesa. 7 vezes cai o justo, mas não fica prostrado, porque o Senhor o levanta. Fui moço e agora sou velho, diz o salmista, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Houve um tempo em que eu achei que o pão na minha mesa vinha pela minha competência, vinha pelo meu currículo, vinha pelo meu brilhantismo, vinha pela minha capacidade de fazer negócio, minha capacidade de articular, minha capacidade de vender, minha capacidade de criar. Até que eu fui vender quissuco no mercado de São José, e Deus me disse: quem põe o pão na tua mesa sou eu. E eu não tinha dinheiro para comprar um pão. Era um executivo de tecnologia, com 15 anos de experiência num banco, o mais alto nível que eu podia ter chegado, e não tinha dinheiro para comprar um pão. Porque ele queria me dizer e me ensinar: quem põe o pão na tua mesa sou eu. Ah, como eu encontro gente que tudo que põe a mão dá errado. Tem um conhecido que durante 10 anos que eu convivi com ele, ele teve mais de 20 negócios, e todos os negócios que ele fazia davam errado. E alguns negócios eram bons negócios, mas estavam errado. Porque o dinheiro tem esse poder de criar um apetite existencial que não pode ser saciado com nada. O texto diz: olha,
Vocês comem, mas não se saciam. Vocês se vestem, mas vocês não se aquecem. O texto diz: vocês esperavam muito e plantaram muito, mas colheram pouco. Vocês não se fartam. Vocês ganham um salário para colocar numa bolsa furada. Entra por um bolso e cai, sai de si, derrama pelo outro. É gente que nunca está satisfeita. É gente que sempre tem mais para fazer, mais para comprar, um carro melhor, uma casa maior, um eletrodoméstico novo, uma viagem, nada para Deus. Deus não recebe nada. E o sujeito pensa que está dando dinheiro para mim, para a igreja, para a instituição, para Dom Paulo. Você pensa que o dinheiro é assim? Nossa contabilidade está aqui, você pode aqui pedir a cópia. Já já a gente vai mostrar para vocês aqui. Tem gente que o salário dura meio mês. E aí vem essa gente perversa com essa doutrina do devorador, trazendo essas sombras do Velho Testamento para a nova vida em Jesus. No Evangelho as coisas não são assim. Não existe devorador na tua vida. Isso é mentira. Isso é engano, isso é engodo. Isso é para te assustar e te amedrontar, para você dar teu dinheiro com medo. Esse dinheiro Deus não quer. Nem eu quero. Mas Deus nos entrega a nossa própria sorte. Não tem coisa pior do que quando Deus tira a mão de cima da nossa vida. Você pode prosperar como for. Quando Deus disse para Moisés: vai-te embora, leva esse povo, eu vou levar vocês até Canaã e vou abençoar vocês. Agora eu não vou não, vou mandar meu anjo. Moisés disse: o quê? Você está doido. Eu não vou nem com anjo, nem com arcanjo, nem com serubim, nem com querubim, nem com coisa nenhuma. Eu só saio daqui se você for comigo. É gente que não dorme, é gente que adoece, é gente que somatiza, tudo por causa de dívida contraída, por um apetite que só é saciado com túmulo. O texto diz: você come, mas isso não lhe basta. Você se veste, mas não se sente satisfeito. O cara entra no shopping e compra tudo que quer, põe na casa e a alma continua vazia. E ele ainda diz: está faltando alguma coisa, eu não sei o que é, mas falta alguma coisa. Falta, meu amigo, falta Deus entrar no seu coração. Falta você comprar uma feira básica e levar na casa de um miserável e ver os olhos dele derramarem-se em lágrimas e os filhos correrem para comer aquilo, e você vai dizer: puxa, eu não imaginava que era assim. Mas a gente só vive para a gente. Nosso apetite só se sacia com um túmulo. Em quarto lugar, eu quero lhe dizer que o dinheiro exerce o seu poder quando ele estabelece um desequilíbrio entre a vida material e a vida espiritual. Veja aí verso 9. Diz o texto: vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com seus próprios negócios. O dinheiro exerce o seu poder quando ele desequilibra a nossa vida material da nossa vida espiritual. Porque toda a nossa atenção está voltada para a nossa vida profissional. Nós somos gigantes na profissão e somos pigmeus na nossa vida espiritual. É um desastre, é uma tragédia. Fazemos planos, traçamos projetos, metas, mas elas não se cumprem. Sabe por quê? Porque o pão dos justos Deus o dá enquanto eles dormem. Eu estou dormindo e meu Deus está agindo em meu favor. Nós temos tempo para tudo, menos para a gente se envolver com os projetos da casa de Deus. Sabe por quê? Porque a nossa hora não pode ser desperdiçada, a nossa hora é cara. Uma hora sua é muito cara, eu sei, mas a hora de Jesus era muito mais cara e ele foi para a cruz por sua causa, por minha causa. Mas a gente não pode se envolver, a gente não tem tempo. Você chama aqui para ajudar, não vem ninguém.
Você chama aqui para dar uma força, não tem ninguém. Você chama aqui para se envolver com os ministérios, não vem ninguém. Que você não tem tempo, a sua hora é cara. É um desequilíbrio entre vida material e vida espiritual. É uma herança grega. Nós fazemos essa dicotomia, mundo natural, mundo espiritual, mundo físico e metafísico. Coisas de Deus e coisas do mundo. Isso tudo é herança grega, isso não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. No Evangelho de Jesus, tudo é uma coisa só. Você não é um ser partido, você é um ser holístico. Você é corpo, você é alma, você é espírito, e isso é uma unidade só para Deus. Dinheiro depositado, aplicado naquilo que não é vida, acaba se dissipando, acaba sendo gasto com coisas sem importância. É a cultura do supérfluo, é a sociedade do consumo, que quer ter coisas que muitas vezes nem precisa. A velha história do DVD, do cara que comprou o DVD porque não era feliz sem um DVD, e depois voltou chorando para mim porque não tinha dinheiro para comprar o disco do DVD. Naquela época que os discos eram muito caros. Que tragédia, que tristeza, um homem precisar de um DVD para ser feliz. Desequilíbrio entre vida espiritual e vida material. Nós investimos tudo no que é passageiro e nada no que é eterno. Nós nos dedicamos ao que é temporal e nos esquecemos daquilo que vai durar a vida inteira. Que tragédia! Que igreja que não confronta, que não sacode, que não alerta, que não orienta. Que tragédia! Sabe por quê? Porque esse tema é indigesto. Ninguém quer falar nisso. Aliás, eu passei um ano sem falar nisso, porque não tinha necessidade. Porque aqui nunca pregamos sobre isso. Mas agora estamos com necessidade de falar. Porque daqui a pouco você vai ser apresentado aqui a um gráfico e as contas. Você que é membro, você que está comprometido, você que de alguma forma gosta desse trabalho, você será convidado a ficar. Você que não é membro estará liberado para sair. Em último lugar, eu quero lhe dizer que o dinheiro exerce o seu poder quando ele cega a nossa razão para discernir que a ambição se alojou em nossa alma. Veja aí versos 10 e 11. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite, tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. O dinheiro cega a nossa razão para discernir que a ambição se instalou na nossa alma. Deus fala por sinais, meus irmãos. Usa circunstâncias, usa pessoas, usa as escrituras, usa o Espírito falando em nosso coração, usa a natureza, usa tudo para falar conosco. E aqui eu posso usar uma alegoria em cima do que o escritor está trazendo. Ele diz, olha, eu retive o orvalho que rega a terra. Esse é um sinal da vida que ficou sem ser irrigada, da vida que ouve a voz de Deus, que está conectada à raiz. Jesus diz, eu sou a videira e vós sois o ramo. Se vós não estiveres em mim e não permaneceres em mim, serás cortado. É esse orvalho que rega, que irriga a sua vida, e aí Deus retém isso. E aí isso fica preso. Quando ele fala que a terra não dá o seu fruto, é uma terra que se torna seca, é uma terra que se torna infértil, é uma terra que não serve para nada, é uma terra que produz figueira estéril, que só tem folha, só tem aparência, só tem disfarce, mas não tem fruto. Não produz para a vida. E ele diz, eu retive o pão, eu retive o vinho, eu retive o azeite. Ele usa aqui elementos culticos, que revelam o quê? O pão nos revela a palavra, o vinho nos revela a alegria em ser, e o vinho e o azeite revela a unção do Espírito Santo. É como se Deus dissesse, eu retive de você todo o alimento espiritual. Você lê a minha palavra, mas não se alimenta, você escuta, mas não entende. A tua alegria é fugaz, é passageira, porque a alegria do Espírito é aquela alegria que permanece.
E eu retive o vinho, que significa alegria. Tirei a tua alegria, nada te dá prazer. E retive o óleo, que é a unção do Espírito. É o que te fortalece, é o que te levanta no momento de dificuldade. É a vida de sequidão. É a vida que perdeu o significado, é a vida que perdeu o sentido, é a vida que perdeu o propósito. Por isso, tanta gente em consultório psiquiátrico, por isso, tanta gente existindo sem ter um sentido. Porque o trabalho ficou prejudicado. Ele diz, eu prejudiquei o vosso trabalho. Mesmo quando há prioridade, mesmo quando há prosperidade, o trabalho está prejudicado. É caixa 2, é sonegação, é propina, é injustiça, é ambiente opressor, é as pessoas trabalhando se sentindo subjugadas, se sentindo maltratadas no lugar. Foi para isso que Deus te deu a empresa. E o cara fica, meu Deus, se o fiscal vier aqui, se o Ministério do Trabalho vier aqui, e se, meu pai, se a Receita Federal vier aqui, não dorme, vive desesperado e gasta todo o dinheiro que tem com o advogado. Aliás, diz que 2 advogados se encontraram na sexta-feira, e um olhou para o outro e disse, vamos tomar uma? Aí o outro disse assim, de quem? Se você é advogado, não se ofenda, viu? É só uma brincadeira. Mas eu tenho visto homens gastando fortunas com advogados para acharem brechas na lei, para tirarem eles dos seus equívocos, da sua ambição para ganhar mais. E Jesus diz, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens, para quem ficará? A ambição, a vaidade, o egoísmo, todos esses matizes se somam para nos cegar as percepções que alumiam o ser, que alegram o coração e traz paz e bem para a alma. Não permita que isso aconteça na sua vida. Eu quero ler o que aconteceu no capítulo 2, depois de Ageu dar essa dura palavra para o governador, para o sumo sacerdote e para o povo. Veja o que diz. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Coragem, ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Essa é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu Espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros. E encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. A glória desse novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Deus de promessa, Deus de aliança. Deus que não é homem para mentir. Trouxe a sua palavra, o povo se arrependeu, o povo se contristou, o povo caiu na real, o povo disse, é isso mesmo, não ficou com desculpa, com racionalização, e aí Deus agiu. Eu tenho carregado uma tristeza no meu coração, vocês são testemunhas, que a ninguém aqui eu constrangi, ninguém aqui foi espoliado nos seus bens. Vocês são testemunhas de que eu prego o evangelho da graça. E não permito que nesse púlpito se façam barganhas com Deus. Nunca se ouviu de minha boca um estímulo que motivasse qualquer comportamento que exaltasse a troca, ou que sugerisse que Deus dá a quem dá a Ele. Ou que você deve fazer uma semeadura financeira na igreja, como se a fé fosse um negócio e o céu fosse um investimento de longo prazo. De tal forma que você dando dinheiro aqui está investindo em ações da eternidade. Eu os conjuro em nome de Jesus Cristo que aqui se apresente alguém a quem eu iludi.
ou um registro de texto meu, seja escrito, seja em áudio ou em vídeo, em que a consciência e o espírito do evangelho não esteja presente. Mas existe hoje no inconsciente coletivo, no senso comum dos evangélicos, o conceito de que pastor é ladrão, que igreja é local de gente safada, aproveitadora, e isso não é à toa não, pois aí está na mídia, para quem quiser ver, os traficantes do sagrado, os mercadores da fé, os feiticeiros da religião. Eles vendem o céu em promissória e prometem o paraíso aqui e agora, com prosperidade, curas, milagres e bem viver. São esses que manipulam pessoas, que as amedrontam com teologias da terra, tão mais perversas do que eles próprios, que as estimulam apenas a prosperarem em seus projetos e planos. E nós que lhe dizemos a verdade, não temos receita nem para pagar as despesas básicas. Não fossem algumas ofertas especiais, nós já seríamos totalmente inviáveis do ponto de vista de uma comunidade sustentável. Não obstante, todo domingo está cheio. Eu sempre preguei que a igreja é do Senhor, que Jesus disse que Ele mesmo edificaria a sua igreja e que ela, se tornando inviável por questões financeiras, nós deveríamos fechá-la. E eu quero lhes dizer que nós não estamos muito distantes disso. Eu quero lhe dizer também que eu já cheguei ao meu limite de sacrifício emocional, familiar, financeiro e profissional. Estou cansado. Tudo que tenho para falar daqui para frente é apenas para aqueles que são membros da comunidade, ou para aqueles que aqui têm se congregado e daqui se sentem parte. E eu quero lhe propor uma análise rápida de nossa situação, mas antes desejo encerrar essa mensagem. E eu não vou editar esse vídeo, suprimindo essa parte final, porque eu sei que muitos outros pastores estão vivendo esse mesmo drama, e eu quero que eles saibam que eles não estão lutando sozinhos. Que o Senhor da igreja os abençoe e os guarde em todos os vossos caminhos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça. Pai, a tua palavra foi pregada, e ela mesma nos ensina que ela não volta vazia. Portanto, aquilo ao qual ela se propõe, eu te peço que seja feito nessa manhã, e que o teu povo acorde desse sono letárgico no qual vive, e se estão vivendo alguma dessas dinâmicas que trouxemos por intermédio do profeta Ageu, que hoje haja quebrantamento, arrependimento e conserto. É o que nós desejamos e cremos, no nome santo de Jesus. Amém.